Obrigado, Liliane. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite especial para aqueles cuja bandeira é verde, amarela, azul e branca, jamais vai ser vermelha. Agradeço muito pelo convite, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu sou deputado distrital, ou seja, sou deputado lá em Brasília, como se fosse o deputado estadual e o vereador, porque lá em Brasília a gente não tem vereador. Então, o deputado distrital, ele reúne as duas missões, as duas competências. E eu tive a oportunidade de, nos últimos 11 meses, fazer parte da CPI do dia 8 de janeiro. Nós conseguimos, no relatório final, indiciar o general do Lula, o general Gonçalves Dias. Ele estava lá no relatório, mas antes que vocês aplaudam, por uma dessas artimanhas rasteiras, por uma dessas coisas que acontecem na política, na hora de votar o relatório, houve um destaque, o nome do ministro Gonçalves Dias foi retirado do relatório, houve uma votação à parte para ele, e por 4-3, o nome dele foi retirado do nosso relatório da CPI. É sobre isso, mas não só sobre isso que eu quero falar. O deputado Salles falou muito bem aqui, dos problemas que a nossa nação enfrenta, das dificuldades da política no cenário brasileiro, e eu queria falar rapidamente, compartilhar alguns pensamentos com vocês. Galera, político só pensa em uma coisa: voto. A cabeça do político funciona assim: o que eu tenho que fazer para me eleger? Depois que ele se elege, ele pensa assim: o que eu vou fazer para me reeleger? É só isso, é voto, 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 voto o tempo inteiro. De modo que precisa ser politicamente vantajoso para o político fazer o que é certo. Quem é que transforma em politicamente vantajoso? É o povo, é a população. Somos nós, o povo, que transformamos em politicamente vantajoso fazer o que é certo. E no Brasil, o que é certo para nós é ser conservador. Alguém falou há bem pouco tempo aqui que nós somos um país 80% cristão. 80% da população brasileira se diz cristã, ou seja, tem como livro sagrado, tem como regra de fé para a sua vida a Bíblia e os princípios que estão contidos naquele livro. E isso fala muito sobre o nosso conservadorismo, porque o conservadorismo ele tem um vetor transcendente e um vetor interior. O nosso vetor interior, ele é necessariamente vinculado ao cristianismo. E é por isso que nós reagimos na urna ao fenômeno Bolsonaro. Bolsonaro veio e deu voz aos nossos instintos. Bolsonaro surgiu e teve coragem de dizer o que o brasileiro acredita. As coisas mais simples do mundo foi o que Bolsonaro falou. Ele falou assim: não, peraí, bandido é bandido, polícia é polícia. E isso dá voto, porque no nosso íntimo a gente fala assim: cara, o que esse cara está falando é certo, não mexa com as nossas crianças. Ele está certo, virou presidente da República, porque ele tocou nos instintos do povo brasileiro, e ao tocar nos instintos do povo brasileiro, nessa ordem transcendental, Bolsonaro fez algo que é muito importante para a gente. Ele moveu a janela eleitoral do Brasil. O PL elegeu 99 deputados federais no Brasil inteiro nessa última eleição. O que significa dizer que a janela se moveu da esquerda para a direita. O maior partido político hoje na Câmara Federal é o PL, é o partido do Bolsonaro, é o maior partido de direita do Brasil. Mas nós ainda não conseguimos mover a janela política. Então, nós vencemos eleições, mas politicamente ainda não conseguimos vencer os debates e vencer as votações dentro das casas de leis. Por que isso acontece? Muitas vezes porque nós não temos muito fundamento nos nossos argumentos. Muitas vezes porque nós não conseguimos demonstrar para os políticos o quão vantajoso para eles é fazer o que é certo segundo os nossos conceitos. E isso acontece, gente, em grande medida porque nós nos movemos pelo instinto. Nós precisamos, o instinto foi bom, a direita nasceu no Brasil, não existe mais o teatro das tesouras entre a esquerda contra a esquerda, mesmo fingindo que é direita. Hoje existe uma direita de verdade no Brasil, mas é necessário que nós tenhamos fundamento sólido naquilo que nós acreditamos. O que você está querendo dizer com isso, Thiago? Eu estou querendo dizer que a guerra cultural precisa ser vencida por nós.
E para vencer a guerra cultural, para que ela tenha reflexos políticos no Brasil, é necessário que cada um de nós aqui tenha coragem de se colocar nas situações em que há decisões conflitantes e polêmicas a ser tomadas. Alguém falou aqui do Dia das Mães e do Dia dos Pais na escola. Eu acho que foi a Liliane que falou. É necessário que nós nos posicionemos. É necessário que nós nos posicionemos sobre banheiros para proteger as nossas mulheres. É necessário que nós nos posicionemos como cidadãos. E não é só em rede social, gente. A rede social nos ajuda demais. Mas é importante que nós tenhamos a coragem de ir lá na escola dos nossos filhos e dizer assim, galera, não tem que ter Dia dos Pais e tem que ter Dia das Mães. A família que eu acredito, e que é a família para 80% dos brasileiros, pelo menos, que pertencem às religiões cristãs, é pai, mãe e sua prole. Isso tem que ser respeitado. Agora, por que nós não fazemos isso? Muitas vezes porque nós entramos num negócio chamado espiral do silêncio, em que nós tivemos a nossa voz ceifada, a nossa voz calada, pelo politicamente correto, e muitas vezes nós não temos coragem de nos manifestar. Então presta atenção, nos manifestamos nas urnas, quando só está a gente e a urna lá, movemos a janela eleitoral para a direita, mas se nós não nos manifestarmos no dia a dia, dificilmente a gente vai mover a janela política, e nós precisamos mover a janela política. Caminhando para o final do que eu queria compartilhar com vocês, há algo de muito importante que todos nós precisamos entender. Todo espaço precisa ser ocupado, galera. Todo espaço precisa ser ocupado. Desde o síndico do prédio, passando pelo conselho tutelar, até o deputado federal ou o deputado estadual, até o senador, o governador, o presidente, todo espaço precisa ser ocupado. O que o deputado Salles falou aqui é imprescindível. Essa palavra de encorajamento que ele deu para que nós nos movamos, ela é imprescindível para o Brasil. Se nós queremos mudar o destino do Brasil, e eu acredito que nós queremos, nós precisamos ocupar os espaços, e não só os espaços eleitorais, mas também os espaços que são ocupados por meio de concurso público, cuja vaga é provida por meio de concurso público. Nós precisamos ocupar o Ministério Público, nós precisamos ocupar a magistratura, nós precisamos ocupar a Polícia Civil, a Polícia Militar. São cargos que são providos mediante concurso público, e se nós não nos dispusermos a isso, a esquerda vai se dispor, e eles vão ocupar. Então chegou o tempo que a direita está crescendo, está amadurecendo, nós já não somos mais crianças, somos adolescentes, e agora precisamos ocupar os espaços todos. Tá bom, mas ocupar com o quê? E aqui eu encerro. Basicamente o que nos une, que o Holiday falou, cadê o Holiday? Está aqui. Basicamente o que nos une é a busca pela verdade da filosofia grega, o nosso direito, que é romano, e portanto é canônico, tem fundamento na Bíblia, e a ética judaico-cristã. Esse é o tripé que fundou a civilização ocidental. Então nós temos amor pela verdade, e isso nos une, e a verdade sempre vai prevalecer contra a mentira, sempre vai prevalecer. Então nós não podemos nos calar. Nós temos um direito que diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei, e isso é o nosso Estado de Direito. O nosso Estado de Direito diz que todos são iguais perante a lei, independentemente de se o Holiday é um pouquinho mais escuro que eu ou não, independentemente da nossa orientação sexual, independentemente do que quer que seja, todo cidadão é igual perante a lei, inclusive se você é ministro do Supremo, deputado, senador, governador, presidente. O império da lei diz que todos são iguais diante dela, e nós temos que brigar por isso. Não é possível que nós nos conformemos com conviver com as injustiças que estão acontecendo. Outro dia eu fui procurado por um réu do dia 8 de janeiro, ele falou, deputado, eu preciso fazer uma cirurgia. E eu falei, por que você não faz? Ele, porque eu não posso tirar a tornozeleira para fazer a cirurgia. E sem tirar a tornozeleira eu não consigo fazer a cirurgia. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não vou ficar muito tempo nesse assunto, senão eu vou me irritando e às vezes eu posso falar o que eu não devo falar.
E, finalmente, a ética judaico-cristã. Ei, nós acreditamos na família, isso é judaico-cristão. Nós acreditamos que os filhos são educados pelos pais e não pelo Estado, isso é cristão. Ética judaico-cristã. Nós acreditamos que os nossos filhos, além de serem educados por nós, eles devem ser educados para o trabalho, porque quem trabalha come, isso é ética judaico-cristã. Nós acreditamos no casamento, isso é ética judaico-cristã. Esses princípios, esses valores, nós não podemos abrir mão deles, são eles que nos unem. Isso tudo é conservadorismo e isso precisa ser defendido por nós em cada oportunidade que nós tivermos. Eu encerro esses breves minutos agradecendo a cada um de vocês que está aqui até essa hora. Obrigada. E fazendo uma homenagem ao nosso presidente Bolsonaro. Deus, pátria, família e liberdade. Um abraço, Guarulhos. Obrigado por me receberem tão bem. Obrigada, querido. Obrigada pela atenção.